Era uma linda manhã ensolarada e Olivia fazia o café da manhã para sua família. Deliciosas panquecas doces que serviria com geleia de frutas. Seus dois filhos, Juan e Isabel, estavam dormindo e seu marido se arrumava para ir ao trabalho. Olivia não trabalhava fora, costurava às vezes ou fazia trabalhos como artesã desde que as crianças nasceram. Foi uma opção do casal para que os filhos tivessem mais atenção da mãe. Mesmo tendo uma carreira promissora da empresa em que atuava como administradora, ela preferiu deixar o trabalho e se dedicar à sua família. Sentia-se feliz cuidando da casa, dos filhos e ganhando algum dinheiro com seus talentos no artesanato. Era bem vista na vizinhança por ser uma pessoa doce e todos gostavam dela. Não tinha uma casa nas redondezas que não tivesse um enfeite feito por suas mãos. Seu marido, Clark, era norte-americano e viajava muito a trabalho, mas era atencioso e bom pai. Naquele dia, enquanto se deliciavam com as panquecas, o celular de seu marido tocou. Era seu chefe pedindo para que fosse um pouco mais cedo à empresa para uma reunião emergencial. Ele saiu às pressas enquanto que as crianças se sentavam à mesa. A família sempre se reunia pela manhã para o café, mas aquele foi um dia atípico. Na hora do almoço, Clark chegou e, após suspirar, deu uma notícia que mudou o semblante de sua jovem esposa. Fui transferido. Foram as palavras ditas por ele após beijá-la. Ela o questionou, perguntou o que houve, e o marido, enquanto se trocava, apenas disse que houve problemas na filial e que ele teria uma promoção se cuidasse de tudo. Olivia, estarrecida, olhou ao seu redor. Sua casa, que decorou com tanto esmero, o bairro que gostava, a cidade, teria que abrir mão de tudo sem despedidas. Com lágrimas nos olhos, disse ao marido que não queria ir. Ele lhe deu um terno abraço e disse que teria um grande aumento salarial, além de um salto em sua carreira e que eles seriam felizes em qualquer lugar estando todos juntos. Olivia não teve outra opção a não ser concordar. Após o jantar, já no quarto, ela se atentou que o marido não lhe tinha dito onde iriam morar. Para qual cidade iremos? Ela lhe perguntou. Clark olhou pensativo e disse que não seria só de cidade. Eles também mudariam de país. Nós vamos para a cidade do México, disse ele. Olivia não conteve o pânico. Mudar de país não estava em seus planos. Ela amava onde morava. Após uma crise de choro, com o consolo do marido afirmando que talvez seria por um breve período, ela adormeceu. Em poucos dias eles partiram. Ao sentir o avião aterrissar no aeroporto, o coração de Olivia se apertou. Sentiu um mau presságio e um arrepio percorreu sua coluna. Sua vida era boa, pacata, a vida dos sonhos para várias pessoas. Não tinham problemas financeiros, seus filhos eram maravilhosos e saudáveis, possuíam uma linda casa e agora estavam ali, começando uma vida nova em outro país. Não havia amigos nem parentes por perto e seus filhos teriam que se acostumar em uma nova escola. Ao entrar no táxi, que os levaria à sua nova residência, ela sentiu um clima pesado cercar a família. A sensação de arrependimento era grande e mal conseguia olhar a beleza da capital mexicana. Olivia sempre foi sensitiva e previa que algo iria acontecer. Tentou mudar o curso de seus pensamentos e olhou sem alegria nenhuma a nova casa. Clark abriu a porta e logo notou-se que a casa não era bem o que se esperava. A imobiliária havia garantido que estava em ótimo estado, mas sentiu o odor de mofo e pelo ranger das portas notava-se que era bem antiga e mal conservada. O piso de madeira também parecia estalar e tudo estava empoeirado, com poucos móveis cobertos, com lençóis brancos. As crianças se entreolharam e logo comentaram que a casa parecia de filme de terror. Olivia não se sentiu à vontade e Clark não escondia seu desagrado, já que se sentia arrependido de ter aceitado a oferta de seu patrão e ter saído da sua confortável casa. Será por pouco tempo, logo arrumaremos uma casa melhor, disse ele de forma sem graça à família. Estavam cansados, então Olivia arrumou os quartos, deixando o restante da arrumação para o outro dia. Pediram pizza para tentar alegrar o ambiente e enquanto comiam e tentavam manter uma conversa amistosa, um barulho de vento se fez ouvir,
e logo a energia caiu, deixando todos no escuro. Clark ligou a lanterna do celular, onde viu o olhar amedrontado dos filhos. Tentou tranquilizá-los e levou-os até o quarto, dizendo que talvez fosse um problema elétrico que resolveria no dia seguinte. Clark e Olivia se dirigiam ao seu quarto e no escuro conversaram. Ele se dizia arrependido e não gostava da nova casa. Ela tentou alegrá-lo, dizendo que logo a deixaria ao gosto deles novamente, mas, contrariado, ele disse que tinha lido sobre umas lendas que o impressionaram e que também sentia um mau presságio ao entrar na casa. São só lendas, e elas existem em todos os lugares, disse ela tentando animá-lo, embora também não estivesse confortável. Vencidos pelo cansaço, eles adormeceram. Olivia teve um sono conturbado naquela primeira noite ali. Sonhou que estava sozinha numa rua escura, cujo final chegava em um lago. Ela olhava para trás sem saber onde ir, quando viu à sua frente uma mulher fantasmagórica, vestida de branco, com um véu sobre a cabeça. Seu rosto parecia desfigurado, como um cadáver em decomposição. Ela vinha em sua direção com braços abertos, olhos vermelhos esbugalhados. Gritava com os braços estendidos, sendo visivelmente suas mãos cadavéricas. Chorava desesperadamente. Olivia acordou num salto, dando um grito abafado. Seu marido acordou e tentou acalmá-la. Quero ir embora daqui, Clark. Eu tive um pesadelo. Este lugar é amaldiçoado, dizia ela aos prantos. Ele não queria dizer, mas também estava com essa mesma sensação. Ao amanhecer, cansada e com olheiras, ela começou a arrumar a casa. A mobília antiga não agradou, mas o marido prometeu que em breve iriam às compras. Logo a casa estava limpa e Olivia foi ao mercado comprar mantimentos, pensando no que ia fazer para o almoço para as crianças, já que o marido dissera que só viria para o jantar. Levou consigo as crianças para que elas fossem se acostumando com o novo bairro. Eles não tinham muita intimidade com a língua espanhola, mas conseguiram se sair bem. Ao retornarem para casa, Juan correu e pegou um buquê de flores brancas que estava na varanda. — Olha, mãe, alguém deixou para a gente. Olivia imediatamente retirou das mãos do filho as flores e disse que com certeza alguém deveria ter se confundido. As duas crianças deram de ombros e entraram. Olivia ficou com as flores na mão, olhando em volta. No bairro que moravam, as casas eram grandes e antigas, não tinham muros em volta e havia uma reserva com muitas árvores. Não ventava, mas ela sentiu novamente o calafrio de quando haviam entrado no país. Os dias foram passando. Mesmo tendo pesadelos de tempos em tempos, Olivia realizava seus afazeres, porém sem a leveza de outrora. Sentia que não estava feliz e isso começou a refletir no seu casamento. Não tinha gosto em agradar o marido e nem de cuidar da sua casa. Como dormia mal, tudo a perturbava. Clark mergulhava no trabalho para não ter que escutar os lamentos de sua esposa e começou a chegar cada vez mais tarde. As crianças começaram a reparar que a mãe não estava mais a mesma. Olivia ficava cada vez mais sozinha e desconfiava de seu marido. Em uma certa noite, ao chegar, ele foi direto para o banho. As crianças já dormiam e ela ficou sentada na cama, à espera dele. Ao entrar no quarto, ele apenas deu boa noite e já se deitou, sem ao menos beijá-la como de costume. Após notar que ele já havia adormecido, Olivia se levantou e tirou as roupas do marido. Não sentiu nada. Mesmo assim, a desconfiança tomou conta de seu coração. Ela só queria voltar para sua antiga vida. Tudo estava desabando, mas não podia fazer nada. Bem ou mal, sua vida, por enquanto, era ali. Ao se deitar, os pesadelos voltaram e mais uma vez ela acordou aos gritos. Aquela mulher sempre aparecia em seus sonhos. Os seus lamentos e o seu choro ficavam em sua cabeça. Sabia de algumas lendas, mas não queria dar atenção a isso. Aquele choro parecia morar em sua mente e o escutava a todo momento. Naquele dia, enquanto cozinhava, o lamento seguido de um choro se fez ouvir novamente. Na hora pensou que poderia ser um de seus filhos. Correu pelos corredores, mas se surpreendeu ao vê-los brincando alegremente. Voltou aos seus afazeres, mas manteve a nítida sensação de ouvir passos pela casa, embora não conseguisse ver nada. Aquela noite foi igual. Seu marido a ignorando e ela tendo pesadelos. Dessa vez ele não acordou. Ela se levantou atordoada e neste momento a viu. Estava ali, na janela, a mulher do sonho, que sumiu tão rápido quanto apareceu. Clark se levantou e acudiu a esposa.
Olivia tremia, estava gelada. Falou ao marido sobre os pesadelos, sempre com a mesma mulher desde a primeira noite ali. Ele disse que ela estava impressionada com as lendas do lugar e pediu que voltasse a dormir. O zunido do vento e as madeiras da casa rangendo faziam-lhe apavorar cada vez mais, e a raiva que sentia de seu marido começou a crescer. Tinha largado tudo para se dedicar a seu casamento, e agora estava ali, vivendo aquela solidão a dois. No dia seguinte, o ódio não cessou e seu marido chegou tarde novamente. Dessa vez estava mais estranho do que de costume e não parava de mexer em seu celular. Olivia olhou pela janela, era lua cheia, e de repente sentiu uma raiva incontrolável a dominando. Depois que seu marido adormeceu, foi ao quarto das crianças e as acordou dizendo que precisavam ir à floresta. Ela queria acabar com tudo aquilo, já que o marido havia destruído a família e os levando até ali, se tornando outra pessoa. Ao chegar na beira do lago, empurrou seus filhos que, sem saber nadar, rapidamente afundaram. Retornou correndo para casa, se sentindo vingada, e não percebeu que na beira do lago o espírito cadavérico da Chorona espreitava querendo a alma de seus filhos. Ao se deitar ao lado do marido, Olivia sorriu diabolicamente ao vê-lo, e quando se virou, a figura da Chorona a olhava com seus olhos vermelhos e esbugalhados, e atrás dela estavam duas crianças com pele azulada e olhos arregalados. Ela tinha pegado seus filhos. Olivia caiu em si, como se acordasse de um transe, e começou a gritar. Tinha perdido as crianças para sempre, para a amaldiçoada Chorona. Claro que acordou, tentou ampará-la, sem ainda saber que seus filhos estavam mortos. Olivia se desvencilhou dele e saiu correndo de casa em direção ao lago, chorando desesperada. Entrou na água atrás de Juan e Isabel, sem conseguir encontrá-los. Seu marido, indo atrás, percebeu o que tinha acontecido e correu a pedir ajuda. Os corpos das crianças foram encontrados dias depois. Olivia, por remorso, matou-se na floresta naquela mesma noite. No bairro que moravam, os comentários é que ela tinha sido influenciada pela maldição da Chorona. Claro que se tornou depressivo e se sentia culpado. Saiu do emprego e foi embora do país. A casa que moravam foi fechada e posta novamente meses depois para alugar. Em pouco tempo, uma família se mudou para lá sem saber dos últimos acontecimentos. Dias depois, a matriarca da família começou a ouvir uns choros ao redor da casa, em especial em noites de lua cheia. Quem passava na rua conseguia enxergar que, em meio à névoa, lá estava ela, à espreita, caminhando pela rua escura até o lago procurando suas crianças. Agora, a mulher de olhos vermelhos, esbugalhados, parcialmente tampados por um véu, pele azulada e vestes brancas, era Olivia. Ela se tornara Chorona, queria suas crianças e aterrorizaria quem fosse para tê-las de volta. Era frequentemente vista em noites nebulosas e seus gritos angustiantes eram ouvidos de longe. Muitos não acreditavam, muitos tinham medo, mas ela seguia com sua angústia. A nova moradora da casa tentava não se apegar às histórias. Em um dia qualquer, em um entardecer que pronunciava a lua cheia, ao chegar em casa viu que um buquê de rosas brancas estava em sua porta. Ao pegá-lo, poderia jurar que atrás de si estava uma mulher vestida de branco, que sumiu quando se virou na tentativa de vê-la. Mas ela sentiu seu rastro frio e seu cheiro de morte. Sim, ela estava ali à espreita, sonhando com os filhos e querendo substituí-los como fizera sua antecessora. E enquanto esse dia não chegasse, ela continuaria ali, chorando na névoa fria e escura daquela rua.